Oi, Bê! Esse é o Pod Nath. E sabia que eu participei do Big Brother? Não literalmente, o da Globo, mas no episódio de hoje eu vou contar como foi voluntariar com 10 pessoas, que é quase isso, né? Muita gente já me perguntou como é viver num hostel. Falta privacidade e é um desafio, mas rende boas histórias. Não sei se ficou muito claro nos episódios anteriores de quanto tempo eu fiquei em Salvador. Eu cheguei no dia 20 de abril e fui embora no final de junho, então foram quase 2 meses. Não chegou a completar 2 meses, mas foi quase isso. E Salvador me trouxe muita felicidade com coisas simples, porque tudo que eu queria era estar em uma cidade litorânea e estar na praia e ver o mar. Então, a minha rotina basicamente era voluntariar, que eram 5 horas de voluntariado, almoçava e já ia direto para a praia e ficava até o pôr do sol, até mais tarde. E nesse hostel que eu fiquei, que eu chamei de Plano B, ele oferecia o almoço, que é um diferencial. Porque, via de regra, o hostel vai oferecer o café da manhã, mas tem hostel que nem café da manhã oferece, então ter o café da manhã e o almoço era uma coisa muito boa. E nós éramos em torno de 10 voluntários. E a gente fazia comida para todo mundo, isso era bem legal. E assim, foi uma experiência cozinhar para tanta gente, sabe? E lá a regra era clara. Quem cozinhava não lavava louça, então eu preferia cozinhar do que lavar louça. O nosso cardápio tinha basicamente frango como proteína ou proteína de soja, mas a gente tinha que inventar 1001 maneiras de fazer essas proteínas, porque só com molho de tomate não dava mais. E a gente cozinhava para um batalhão mesmo, era um pacote de farinha, um pacote de macarrão, um pacote de arroz. Ainda bem que a gente tinha bastante legumes e era bem nutritivo, assim, a gente comia bem. E o que é que a gente fazia? Voluntariava, fazia o almoço, almoçava e ia direto para a praia. Era o melhor dos mundos para mim. E além dessa pergunta, né, de como era viver num hostel, me perguntaram se as pessoas roubavam comida. E ainda bem que a gente tinha uma geladeira só para os voluntários e outra só para os hóspedes. E para quem não conhece, um hostel geralmente tem uma cozinha compartilhada, que você pode cozinhar, utilizar a geladeira, enfim. E é muito importante fazer a limpeza dessa geladeira constantemente, porque muitos hóspedes compram comida, cozinham, mas vão embora, esquecem a comida dentro, enfim. É importante ter esse cuidado. E teve um dia que a dona chegou no hostel e já foi direto limpar a geladeira. E tinha umas comidas que estavam etiquetadas e ela foi procurar, né, se a hóspede ainda estava no hostel e ela não achou ninguém. Então ela chamou os voluntários e deu as comidas todas, assim, para os voluntários. Eu não comi porque eu lembro que tinha muita coisa com leite e eu tenho alergia a leite. E assim, no mesmo minuto que ela deu, os voluntários comeram. E depois chegou a hóspede procurando as comidas dela, só que ela tinha etiquetado com o apelido dela. Então a dona foi conferir a lista, né, de hóspedes e ela tinha colocado como Fulane e o nome era Fulanilda. E ela não percebeu, deixou passar. E essa hóspede chegou assim na cozinha, eu tava nessa hora. E ela pediu um copo de leite. E a gente, tipo assim, ai, cara, a gente não pode te dar, porque o leite é pro café da manhã. Só que todo mundo tinha comido a comida dela. Essa menina ficou meio triste, meio decepcionada, com raiva, sei lá. Ela foi falar com o gerente. Se eu não me engano, ela já saiu no dia seguinte, ela detonou, assim, no Booking, sabe? Esse aspecto, entre outros, mas ela falou que os voluntários tinham comido a comida dela. Comeram, mas quem deu foi a dona. E eu vou defender a minha classe voluntariada. E a dona, na hora, assim, que ela soube, ela meio que fez assim, o que que eu posso fazer, né? Não vou comprar comida de volta pra menina.
E a última história do episódio de hoje, que também é sobre a convivência dos voluntários, o nosso quarto possuía 5 beliches. E assim, a gente tinha que organizar quem ia limpar, né, o quarto na semana, lavar o banheiro. Então é uma regra de convivência. E no final de semana as pessoas iam pra festa, tudo mais. E teve um final de semana que eu resolvi não sair. Eu fiquei no quarto lendo meu livrozinho e até tava, né, ai, que bom esse silêncio, essa privacidade de estar sozinha no quarto, né? E aí, acho que já era de madrugada, assim, chega o Rô, não sóbrio, e eu perguntei pra ele se eu podia contar essa história. E ele chegou já contando, né, dos causos, da balada, enfim. E a gente foi conversando, só que nisso eu já tava prontinha pra dormir. Então eu falei, ai, Rô, vou dormir. E aí logo depois ele já se aprontou pra ir dormir também. Chegaram outras pessoas e já foram dormir. E o Rô, ele dormia na cama de cima, da minha cama, né? Dormia na cama de cima da minha. E ele é aquela pessoa que se mexe muito na cama, no colchão, e faz o barulho, né? Tipo assim. E eu já pensava comigo, cara, algum dia essa cama vai cair em cima de mim. E não deu outra. Nesse mexe do Rodrigo no colchão, o pallet, que não era um pallet inteiro, né? Eram 2 pallets divididos ao meio. E aí, nesse mexe do Rodrigo, um pallet cai em cima de mim. O colchão, tipo, fica pela metade. Rodrigo fica com as pernas pra cima. Acordou os outros voluntários. Ainda bem que não me machucou, caiu meio de boas. Acho que a outra metade, né, segurou ele. Mas a cena do Rodrigo bebadinho, com as pernas pra cima, foi impagável. E toda vez que eu lembro, eu começo a rir. Contando não tem graça, assim, pra outra pessoa. Mas ele, com as pernas pra cima, assim, foi impagável. No dia seguinte, eu contei tudo o que aconteceu, porque ele só lembrava que tinha ficado com as pernas pra cima, veio me perguntar o que tinha acontecido. Durante a viagem, a gente tem que entender que as pessoas têm personalidades diferentes, têm vivências diferentes, são de lugares diferentes e cada um tem o seu objetivo e seu plano durante a viagem. E o que é que a gente pode fazer com isso, né, para melhorar a convivência? E esses são ensinamentos que dá para carregar para a vida toda. Gostou das histórias? No próximo episódio eu vou te contar como eu quebrei quase que literalmente a cara. Até lá. Tchau!